Sabia que você pode chegar ao topo e descobrir que a escada estava encostada na parede errada? Pensa nisso por um segundo. Não como metáfora, como possibilidade real. Você passou anos subindo, se esforçou, abriu mão, sacrificou noites, relacionamentos, versões de você mesmo que talvez nunca mais voltem. E quando chegou lá em cima, sentiu aquela estranheza, aquele silêncio que não deveria estar ali, aquela pergunta que você não esperava ter. É isso? Esse sentimento tem nome. Mas a maioria das pessoas nunca descobre qual é. Porque parar para fazer essa pergunta dá medo. Porque a resposta pode desfazer tudo. Hoje você vai fazer essa pergunta. E se você tiver coragem de ouvir a resposta, o que vem depois disso pode mudar a direção de tudo. Existe uma pergunta que quase ninguém faz. Não por falta de inteligência, por falta de coragem. A pergunta é simples. Quem escolheu o que você quer? Não o que você tem. O que você quer? Os objetivos que você persegue toda manhã quando acorda. O sucesso que você imagina quando fecha os olhos. O tipo de vida que você está construindo, tijolo por tijolo, dia após dia. Quem decidiu que era isso? Porque aqui está o que ninguém te conta. Boa parte do que você chama de sonho não nasceu em você. Foi instalado, aos poucos, sem cerimônia, sem que você assinasse qualquer coisa. Quando você era criança, os adultos ao seu redor não te ensinaram só a andar e falar. Te ensinaram o que valorizar, o que admirar, o que temer, o que era sucesso, o que era fracasso, o que era motivo de orgulho, o que era vergonha. E você absorveu tudo isso antes de ter qualquer filtro, antes de poder perguntar: isso faz sentido para mim? Isso é o que eu quero? Isso é quem eu sou? Não. Você simplesmente absorveu e depois cresceu acreditando que aquilo era seu. Tem um experimento mental que eu quero que você faça agora. Pense nos 3 principais objetivos da sua vida neste momento. Não os que você acha que deveria ter. Os que de fato guiam suas decisões. O que você está correndo atrás de conquistar hoje. Agora se pergunte, se as pessoas que me criaram nunca tivessem existido, eu ainda quereria isso. Se a cultura em que cresci fosse completamente diferente, esse objetivo ainda faria sentido? Se eu tivesse nascido em outro lugar, com outra família, com outra história, esse seria meu sonho? Para a maioria das pessoas a resposta honesta é: não sei. E esse não sei é a coisa mais importante que você pode sentir agora. Porque ele significa que talvez você nunca tenha feito essa pergunta de verdade. Existe um tipo de vida que é construída de fora para dentro, onde os critérios de sucesso vieram de outros, onde o roteiro foi escrito antes de você entrar em cena. E você passou a vida toda tentando ser o melhor ator de um personagem que nunca foi seu. Estabilidade financeira porque seus pais passaram sufoco. Reconhecimento profissional porque nunca se sentiu visto em casa. Família perfeita porque foi o que te disseram que completava uma pessoa. Ou o oposto, rejeição de tudo isso porque você decidiu se rebelar. Mas rebeldia automática também não é escolha, também é reação, também é definida pelo outro. A vida construída em reação ao passado ainda pertence ao passado. Mas aqui aparece o obstáculo mais sutil de todos. O que impede a maioria das pessoas de sequer começar a questionar isso. A culpa. Tem uma voz interna que aparece na hora que você começa a perguntar se os objetivos que carrega são seus. E essa voz diz: mas olha o que seus pais fizeram por você. Olha o quanto de sacrifício entrou na construção da sua vida. Quem você é para questionar? E então, você engole a pergunta e vai em frente, subindo a escada que outros construíram em direção ao teto que outros definiram. Mas aqui está o que essa voz não entende. Questionar não é trair. Questionar é a única forma de realmente honrar quem você é. Seus pais, ou quem te criou, agiram com o mapa que tinham. Eles te passaram o mapa deles, com todo o amor que tinham disponível, com toda a limitação que também tinham. Receber esse mapa com gratidão é justo.
Continuar usando o mapa deles para navegar a sua vida, sem nunca verificar se as estradas ainda existem, se os destinos ainda fazem sentido. Isso não é fidelidade. Isso é terceirização da sua existência. Questionar não é ingratidão. Questionar é maturidade. É o que acontece quando você para de ser filho do passado e começa a ser arquiteto do presente. Vou te contar o que acontece quando você chega ao topo da escada errada. Não é drama, não é colapso. É algo mais silencioso, mais perturbador. É uma manhã comum. Você tem tudo o que queria ter: o emprego, o apartamento, o relacionamento, o número na conta, a opinião das pessoas. E você acorda, olha para o teto e sente um vazio que não sabe explicar. Porque o vazio não é falta de conquista. É falta de conexão entre o que você conquistou e quem você é de verdade. Existe uma palavra em inglês que não tem tradução exata: hollow, vazio por dentro, mas intacto por fora, como uma casca perfeita que não tem nada dentro. É assim que muita gente se sente depois de décadas construindo a vida certa, segundo os critérios errados. E aí vem o mecanismo mais triste de todos. Como você investiu tanto, fica. Como você abriu mão de tanta coisa, justifica. Como admitir que a escada era errada parece maior do que a vida toda que você levou subindo nela, você não admite. E continua, adicionando mais degraus, mais conquistas, mais provas de que valeu a pena, esperando que em algum ponto o vazio seja preenchido pela quantidade. Não é. Quantidade nunca preenche um vazio de identidade, só direção preenche. Se você está sentindo isso, ou já sentiu, deixa um like. Não para mim, para você se lembrar que chegou até aqui. Você pode estar pensando, mas como eu sei qual é a escada certa? Como eu distingo o que é meu do que me foi instalado? Existe uma diferença fundamental entre os dois, e ela não está nas conquistas em si. Está no que acontece quando você está no processo, quando você persegue algo que é genuinamente seu. O esforço cansa, mas não esgota, porque o cansaço vem acompanhado de algo que é difícil de descrever, mas fácil de reconhecer quando está presente. Sentido. Você sabe para que aquilo serve. Sabe como conecta com o que você é. E mesmo nas noites difíceis, existe uma bússola interna apontando para frente. Quando você persegue algo que foi instalado por outros, o esforço também cansa, mas esgota diferente, porque não tem raiz. Você corre, mas em algum nível sente que está correndo para provar algo, para alguém, ou para silenciar uma voz que nunca para, e a chegada nunca satisfaz de verdade, porque o critério de sucesso não era seu. Existe também um teste mais simples. Pergunte: se ninguém soubesse que eu consegui isso, ainda quereria? Se não houvesse aprovação, reconhecimento, inveja ou admiração, eu ainda correria atrás disso? Se a resposta for sim, há uma chance grande de que seja genuinamente seu. Se a resposta for hesitação, preste atenção a essa hesitação. Ela está tentando te contar algo. Não estou dizendo que você precisa largar tudo, virar a mesa, recomeçar do zero. Estou dizendo algo muito mais simples e muito mais assustador. Que você precisa parar. De verdade parar. Não para descansar. Para olhar. Olhar para a escada. Olhar para a parede. Perguntar: essa parede é a que eu escolheria se eu pudesse escolher de novo. Sem o peso do que já subi. Sem o medo do que as pessoas vão achar. Sem o fantasma das expectativas que carrego desde que aprendi a caminhar. Essa pausa assusta, porque no silêncio dela pode aparecer uma resposta que vai exigir algo de você. Não necessariamente mudança radical, mas honestidade. E honestidade tem custo. Muita gente evita essa pausa a vida inteira. Preenche o silêncio com mais metas, mais urgências, mais barulho, porque o barulho é mais fácil de suportar do que a voz que aparece quando tudo para. Mas aqui está o paradoxo. Quanto mais tempo você passa sem fazer essa pergunta, mais caro fica o custo de respondê-la. E um dia, cedo ou tarde, a pergunta aparece, com ou sem a sua permissão, às vezes disfarçada de burnout, às vezes de crise de relacionamento, às vezes de uma tristeza que o sono não resolve,
ela aparece. A questão é, você vai esperar ela chegar ou vai ter a coragem de ir até ela? Se você quer continuar tendo esse tipo de conversa, se inscreve, porque os próximos vídeos vão fundo em lugares que a maioria evita. Tem uma crença que precisa ser destruída aqui. A ideia de que perceber que você viveu com o mapa errado significa que os anos passados foram um desperdício. Não foram. Cada degrau que você subiu, mesmo na parede errada, te deu algo. Resiliência, capacidade, clareza sobre o que não funciona para você. Ferramentas que você carrega independente da direção. Reconhecer que a escada estava no lugar errado não apaga a força que você desenvolveu subindo ela. Só te libera para usar essa força em outro lugar. Reescrever não é apagar, é expandir. É sair da história que foi escrita para você e começar a escrever a que é sua. Com tudo que você aprendeu até agora. Com a perspectiva que só existe porque você viveu o que viveu. Com a maturidade que só aparece depois de ter subido a escada e olhado lá de cima. Você não perde o passado quando reconhece que ele não define seu futuro. Você finalmente ganha o presente. E é no presente que a escolha existe. Não no passado, que já foi, não no futuro, que ainda não chegou. Aqui. Agora. Na pergunta que você pode fazer hoje. Então deixa eu te perguntar uma coisa. Não como provocação, como convite. Se você soubesse com absoluta certeza que ninguém ia te julgar, que não havia expectativa para cumprir, que o passado não pesava e o futuro não assustava, como seria a sua vida? Não a que você acha que devia querer, não a que seus pais sonharam para você, não a que as redes sociais definiram como sucesso, não a que seu grupo de amigos valida, a sua, de verdade, com o que faz sentido para você quando o silêncio é total e não tem ninguém assistindo. Essa resposta, mesmo que incompleta, mesmo que assuste, mesmo que pareça impossível agora, é a única bússola que importa. Tudo o mais é só barulho. Barulho que você aprendeu a chamar de objetivo. A questão não é se você é capaz de chegar ao topo. A questão é se a parede que você escolheu é a que você de fato escolheu. Porque se não for, chegar ao topo vai te custar mais do que você imagina e vai te entregar menos do que você merece. Se você conhece alguém que está subindo uma escada sem saber se ela está na parede certa, manda esse vídeo. Pode ser o que ele ou ela precisa para mudar de parede. Você pode continuar subindo, mais rápido, com mais técnica, com mais força de vontade, e chegar lá. Ou você pode parar, olhar para a parede e perguntar se é nela que você quer estar. Ninguém pode fazer essa pergunta por você, e ninguém vai te agradecer por ter feito, mas você vai. Não hoje, talvez, não amanhã. Mas um dia, quando o silêncio for inevitável, você vai lembrar que teve a chance de fazer essa pergunta antes de chegar lá em cima. Esse dia pode ser hoje. Eu sou Rafael Vidal. E não vim te motivar. Vim te mostrar o que você ainda não quis ver.